Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho, agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos divulgar ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos e do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje é o de número 97 do livro Compromissos de Amor, Livraria Espírita Alvorada Editora, psicografado por Divaldo Pereira Franco, uma mensagem do Espírito Anália Franco. Tem como título Mães Abnegadas, Filhos Ingratos e Amor Santificado. Ela inicia assim, abre aspas, entre os graves comportamentos destrutivos que caracterizam a inferioridade humana, a ingratidão destaca-se infeliz, sendo, porém, a dos filhos em relação aos pais, uma ulceração moral das mais perturbadoras. A gratidão é o sentimento nobre que enriquece o espírito de bênçãos, proporcionando-lhe saúde e bem-estar. Exorna o caráter com os valiosos tesouros da fidelidade, da alegria de viver, facultando a visão otimista para uma existência de eloquente significado. A ingratidão é chaga moral que decompõe os sentimentos, trabalhando-os no processo degenerativo. Pergunta-se, por que mães abnegadas, cujas existências são assinaladas pela ternura e devotamento, padecem a crueza de filhos ingratos que as crucificam nas traves invisíveis do martírio? Essas carinhosas genitoras, mesmo sem o conhecimento consciente, identificam nesses rebeldes rebentos da sua carne seres que necessitam de amor e, por mais que sejam maltratadas, não diminuem, antes, pelo contrário, aumentam a capacidade de resignação e de sacrifício para com eles. São esses filhos ingratos, aves que tiveram no passado as asas cortadas pela crueldade de parceiros infiéis, que os atiraram ao abismo do desespero e da loucura. Algumas outras mães trazem inscrito na consciência os remorsos e as culpas defluentes de delitos cometidos contra eles em existências pregressas, de que não se reabilitaram, assinalando-os com mágoas e sofrimentos e sentimentos doentios, digo melhor, de que hoje se utilizam para encontrarem uma paz mentirosa. Certamente, a conduta odienta a que se entregam em processo de vingança não encontra justificativa com relação ao delito de que foram vítima na anterior oportunidade, porque é da lei divina o impositivo do perdão, e quando isso não é possível, o dever de compreensão em referência à queda moral do seu próximo. Elas, no entanto, durante a lucidez recuperada na espiritualidade, ao conscientizar-se do clamoroso erro praticado, suplicam a Deus a oportunidade de recebê-los como filhos, por saberem que somente o poder do amor será suficiente para sanar-lhes as mágoas profundas
e neles edificar os dons da amizade e do devotamento verdadeiros. Santa Mônica, por exemplo, a cristã modelo, maltratada pelo filho ingrato Agostinho de Hipona, suportou as suas diabrites e agressões, orou por ele e o amando sem cessar, por 27 longos anos, conseguiu alcançar o momento em que aconteceu a conversão que o levou a Jesus. O algoz acalmou-se e a mãe feliz retornou ditosa à pátria, legando o cristão invulgar, encarregado de servir à humanidade desde o recuado século IV. À sua semelhança, incontáveis mães sofridas conseguiram erguer os filhos rebeldes dos abismos aos quais se atiraram até as elevadas esferas do amor e da alegria de viver. Mães abnegadas, tende coragem e mantende a fé na divina justiça. Perseverai animosas ao lado desses filhos ingratos. Eles estão enfermos e preferem ignorá-lo. Sois a luz na treva da desdita em que se debatem, recusando-se à claridade libertadora. Não vos aflijais em demasia, tendo em conta que eles são também filhos de Deus, como vós próprias, e não estão esquecidos. Filhos, refleti enquanto ao vosso lado se encontra o anjo maternal, dando-vos amparo e carinho. Se o desdenhais hoje e a vossa arrogância o pune injustamente, amanhã, quando ele houver partido da terra, valorizá-lo-eis tardiamente no percurso solitário pelo deserto do arrependimento e da angústia. Recomponde a paisagem mental e cuidai de aproveitar a santa oportunidade do convívio com o seu amor, a fim de vos encontrardes a vós próprios. No jubiloso dia dedicado às mães na terra, embora todos os dias lhes pertençam, sede felizes, mulheres abnegadas, evocando e refugiando-vos na incomparável Mãe de Jesus, tornada sublime genitora de todas as criaturas. Amor santificado. Em face das complexas mudanças decorridas na sociedade contemporânea, a maternidade, com algumas exceções, vem sendo relegada a plano secundário, sendo cada dia mais indesejada por grande número de mulheres interessadas nos prazeres mundanos, em vez do dever pela busca saudável da santificação da existência. A maternidade constitui bênção de incomparável significado por facultar à mulher ser co-criadora com Deus. Oferecer-se ao ministério de procrias com amor e ternura representa uma conquista moral das mais grandiosas a que pode aspirar o ser humano. Certamente, são incontáveis os casos de concepção automática, sem a compreensão real da gravidade de que se reveste o ensejo de ser-se pai ou mãe. Nada obstante, não são poucos os exemplos de abnegação e de enobrecimento que se expressam nessas ocorrências inesperadas, que tornam as mães verdadeiras estrelas que iluminam o escuro zimbório da noite humana, diminuindo-lhe as sombras densas da ignorância
e da crueldade. A planificação familiar adquirida a duras penas, essa nobre conquista da evolução científica, ao permitir que se tenha a prole que se deseja e se pode educar, enseja excelentes oportunidades para a edificação da família, embora o ideal seja a espontaneidade da fecundação, naturalmente obedecendo-lhe aos elevados padrões de higiene sexual e de dignificação da mulher. Postergar-se, no entanto, a oportunidade da concepção para quando as circunstâncias forem favoráveis, no que se refere às questões financeiras, de trabalho, de segurança, pode gerar situações difíceis de serem contornadas. Quando chegar o momento em que tudo pode contribuir para que se realiza a aspiração. A bênção de um filhinho, mesmo quando apresenta limites ou deficiências, é graça concedida pelo céu para o engrandecimento do lar, por constituir instrumento de resgate de débitos passados e oportunidade de desenvolvimento dos valores morais de todo o grupo. Os filhos saudáveis, portadores de inteligência e lucidez, não estão indenes a ocorrências que lhes surjam pelo caminho, convidando-os aos necessários sofrimentos reparadores através das enfermidades graves e tormentosas. Por isso, a confiança irrestrita em Deus deve constituir requisito fundamental para o êxito materno, porquanto os impositivos em torno do futuro, por mais cuidados se tenham, são sempre imprevisíveis. Nesse sentido, é sempre o amor que resolve as dificuldades que se apresentem em relação à família. Quando os parceiros se identificam através dos elevados sentimentos de amor, enfrentam quaisquer situações juntos e, encorajando-se reciprocamente, superam os desafios que mais os dignificam. Ocorre que o sexo em predominância no comportamento humano da atualidade vem caracterizando o elevado sentido do amor. Aliás, digo melhor, vem descaracterizando o elevado sentido do amor, numa fuga psicológica inquietante, que leva à coabitação mais por imediatismo de prazer do que por emoções plenificadoras. Disso resultam as múltiplas experiências sexuais frustrantes, porque destituídas de profundo respeito e carinho, deixando ressaibos de amargura e ânsias de repetições trabalhadas pela fantasia, quando não por alucinações defluentes dos impulsos inferiores. Desfilam então os grupos sociais em depressões ou fanfarras atordoantes, de modo que o raciocínio fica impossibilitado de despertar a consciência do ópio da ilusão. Inevitavelmente, nessas circunstâncias, o filho é indesejado, considerado um problema, uma carga difícil de ser conduzida, especialmente quando a mulher vê-se abandonada, sem os recursos hábeis para a própria e a subsistência do rebento. Essa conduta leviana e injusta do homem, que somente pensa em desfrutar, caracteriza-lhe a permanência em fase primária do pensamento moral, tornando-se-lhe hoje ou mais tarde razão de desgraça espiritual. Como efeito, a maternidade amplia-se no meio de jovens totalmente despreparadas para o elevado mistério,
que se deixaram seduzir pelas mentiras da mídia e atiraram-se com antecipação nos jogos do sexo, gerando filhos que não podem cuidar, conduzidas prematuramente à prostituição e ao vício. Quando as sociedades humanas forem mais justas e dignas, de cedo a educação sexual fará parte dos seus programas, orientando os jovens em torno dos sentimentos e das paixões, de forma que, somente após alcançarem o discernimento e a responsabilidade, se permitirão as uniões que se farão demoradas e conscientes. Neste momento de trânsito moral do planeta, no entanto, os disparates afetivos, as injunções enganosas, as ambições desvairadas tomam conta de quase toda a sociedade, dando lugar aos distúrbios de variada ordem que a afligem como látego de correção. A maternidade consciente e responsável de hoje será um instrumento de que se utilizará a divindade para a construção da humanidade futura, quando espíritos nobres se reencarnarão para produzir as mudanças inevitáveis do mundo de sofrimento em que se encontra, para planeta de paz e de plenitude que será. As mães, especialmente, pelo fato de mais conviverem com os filhinhos, cabe a grande tarefa de construir um mundo novo, rico de ternura e de amor, de conhecimento e de beleza, que os seus sentimentos superiores podem oferecer a todo instante, inaugurando a era de felicidade que todos desejam. Recorde-se nesse aspecto a figura exponencial da mulher de Nazaré, que ao receber o filhinho no seio generoso, jamais imaginou que se tratava do Rei Solar, encarregado por Deus para iluminar a terra para todo sempre. Seu desvelo, seus cuidados e devotamentos trabalharam-lhe a infância feliz para a gloriosa missão de amor que veio realizar no mundo. Ela tornou-se então a Mãe Santíssima da humanidade, sem nunca haver esperado que isso acontecesse. Em sua homenagem, o desvelo materno em todos os tempos transformou-se em amor que se santifica, por ser doado em favor da sociedade do futuro, através do Filho, o presente que Deus proporciona ao seu coração. Amália Rodrigues. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço a Nossa Senhora que abençoe o vosso coração, que vos ilumine, que o vosso lar seja iluminado pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.